Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, de cara, parece que não faz sentido nenhum: ser disciplinado pela graça. Peraí, como assim? Graça não é liberdade? Disciplina não é esforço? Como é que essas duas coisas andam juntas? Exatamente isso que a gente vai desvendar agora no capítulo 5 do livro de Jerry Bridges. Pois é, o próprio título, Disciplinados pela Graça, já dá um nó na cabeça, né? Parece um oxímoro, uma contradição. Porque pensa bem, quando a gente fala em disciplina, logo vem à mente esforço, regras, um certo rigor. E graça. A graça é quase o oposto. É um favor que a gente não merece, é um presente, é liberdade. Então como é que pode juntar essas duas palavras que parecem se repelir? Essa é a grande pergunta que o autor coloca na mesa pra gente. Será que graça e disciplina conseguem trabalhar juntas? E a resposta que ele vai construir não é só um simples sim, é muito mais profundo. Ele vai mostrar como o evangelho funciona de verdade na prática, e é isso que a gente vai começar a entender agora. Ok, então para começar, vamos entender por que essa ideia de juntar graça e disciplina soa tão esquisita para tanta gente. O problema todo, na verdade, está numa compreensão errada dessas duas palavras. Muita gente acaba colocando as duas como se fossem inimigas, travando uma batalha que, na verdade, nem deveria existir. Olha só o que acontece quando a gente pensa que são opostos. A gente acaba caindo em duas valas bem perigosas. De um lado, tem a disciplina sem graça, que vira o quê? Legalismo. Sabe aquela vida de regras, de tentar merecer um favor de Deus na base da força, vivendo sempre com medo e com o peso da culpa? É isso. E do outro lado, a graça sem disciplina. Aí a coisa vira uma licença para pecar, uma liberdade sem regra nenhuma, uma indiferença total com o pecado, como se nada mais importasse. Tanto o caminho do legalismo, cheio de espinhos, quanto o da licença, que te leva para um penhasco, são desvios muito perigosos. Os dois afastam da vida que a Bíblia realmente ensina. A vida cristã não é um esforço sem graça, mas também não é uma graça sem esforço, entende? São dois becos sem saída. Um promete justiça, mas entrega escravidão, o outro promete liberdade, mas entrega fracasso. Então, qual é a saída? Se esses dois caminhos estão errados, para onde a gente vai? Como é que a Bíblia resolve esse nó? A resposta, e isso é genial, está em entender o verdadeiro papel da graça. A graça não é inimiga da disciplina. Muito pelo contrário. Ela é a professora da disciplina. E a base para essa ideia está aqui, nesse versículo fundamental de Tito. Presta atenção no que ele diz. Porque a graça de Deus se manifestou, ela nos ensina. Olha que incrível. Não diz que a gente aprende por conta própria. Diz que a graça nos ensina. A graça é o agente ativo na nossa transformação. Ela não é só algo que nos salva e pronto. Não. Ela nos salva e depois nos educa, nos treina para a santidade. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Graça não é uma permissão passiva para a gente fazer o que der na telha. De jeito nenhum. Ela é uma força dinâmica, um poder de Deus que nos treina ativamente. A graça é, ao mesmo tempo, a fonte e a energia para a gente viver essa vida disciplinada que agrada a Deus. Beleza. E qual é a primeira aula dessa professora graça? O que ela ensina primeiro? Bom, a primeira parte do treinamento é bem direta. Aprender a dizer não. Ela nos ensina a renunciar, a abandonar a impiedade e as paixões do mundo. É a graça que nos dá o poder de cortar com aquele nosso jeito antigo de viver. Dizer não para a impiedade é dar um basta em tudo que ofende a Deus. E dizer não para as paixões mundanas é barrar os desejos que nos arrastam para longe dele. Essa é, digamos, a parte negativa, mas é absolutamente essencial no processo de santificação. Mas claro, o ensino da graça não para no não. Imagina se parasse. A vida cristã seria só uma lista de coisas proibidas, um grande não pode. E não é isso. Então vamos ver qual é a segunda lição, que é tão importante quanto a primeira. A graça também nos ensina a viver de um jeito diferente, de maneira piedosa, justa e sensata. Ou seja, ela também nos ensina a dizer sim. Um sim para uma vida sensata, com autocontrole, com domínio próprio. Um sim para uma vida justa nos nossos relacionamentos com os outros. E um sim para uma vida piedosa, na nossa devoção a Deus. A disciplina cristã, então, é tanto sobre parar de fazer o errado, quanto começar a fazer o certo. E para a gente guardar esse conceito de vez, o Jerry Bridges usa uma ilustração que é simplesmente perfeita. A de uma tesoura. Pensa numa tesoura. Ela precisa de duas lâminas para cortar alguma coisa, certo? Uma lâmina sozinha não serve para nada. A vida cristã é a mesma coisa. Precisa dessas duas ações funcionando juntas. E quais são essas duas lâminas? O apóstolo Paulo explica lá em Efésios. É o despir-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Uma lâmina é o dizer não para o pecado, é se despir do que é velho. A outra lâmina é o dizer sim para a justiça, é se revestir do que é novo. E as duas precisam se mover juntas, impulsionadas pela mesma força central, a graça de Deus. Ok, a gente entendeu a ideia, a teoria é fantástica. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente vive isso na prática? Como é que se aplica essa disciplina da graça no nosso dia a dia? Bom, aqui tem um caminho bem prático. Primeiro, um momento de reflexão honesta. Em que área da vida essa tesoura da graça precisa agir hoje? Onde ela precisa cortar? Depois, parte para ação. Escolha um hábito específico para se despir, para abandonar, e uma virtude para se revestir, para cultivar, nesta semana. E o lembrete mais importante de todos, a força para usar essa tesoura não vem da nossa força de vontade, vem da graça de Deus, que nos ensina e nos capacita. Vamos só voltar rapidinho para o nosso versículo-chave para afirmar bem essa ideia. A grande verdade que a gente precisa levar daqui é essa. A graça de Deus apareceu, e é ela, a própria graça, que nos educa, nos treina e nos disciplina no caminho da santidade. E a gente pode fechar essa nossa reflexão com uma oração bem simples que resume o desejo do coração de quem realmente entendeu essa lição. É um pedido para que a graça de Deus seja de fato a nossa grande professora, nos moldando de acordo com a vontade dele. E para terminar de verdade, fica essa pergunta para a gente continuar pensando. De que maneira entender a graça como nossa professora pode transformar a nossa busca pela santidade no dia de hoje? Que essa ideia poderosa nos acompanhe e nos motive a viver na prática, disciplinados pela graça de Deus.